has lost his privileges and it should be taken down. And the bottom line is that you can't say that you have one rule for Facebook and you have a different rule for Twitter. The same rule has to apply, which is that there has to be a responsibility that is placed on these social media sites to understand their power. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation. And that has to stop. Sobre esse bafafá todo entre o Elon e o Xandão. Agora parece que ele deu 24 horas para a Anatel suspender de vez o X, né, o antigo Twitter aqui no Brasil. Eu quero só falar algumas coisinhas para vocês bem básicas. É o seguinte... para uma empresa funcionar aqui no Brasil, existe uma lei, que é o Código Civil, certo? Não é o Alexandre de Moraes que fala sobre isso. Então existe uma lei aprovada em 2002, que é o Código Civil, que fala que para uma empresa funcionar aqui, ela tem que ter sede e representante legal, certo? A partir do momento em que o cara retira representantes legais aqui no país e diz que aqui não tem sede, não tem por que responder às decisões, né? Aí no caso fica difícil, né? No caso, então, a empresa não pode funcionar aqui no país. Porque assim, se você não concorda com a decisão, você recorre. Né? É assim que funciona. Não pode vir um Kiko dos foguetes e achar que vai impor as regras dele só porque ele tem muito dinheiro, né? Aqui não é a casa da mãe Joana, tá? Então assim, se você não gosta do ministro Alexandre de Moraes, vá para a rua pedir o impeachment dele, não é mesmo? Agora, o que não dá é para que esse cara faça o que quiser aqui, sem regra, sem nada, né? Isso não é censura, isso é respeitar a legislação, é respeitar a soberania, a nossa autonomia. É sobre isso. Nós tem que ver a situação respeitando o papel da Suprema Corte, daquele poder, respeitando uma decisão do poder. Isso faz parte da democracia, da república, você respeitar as decisões entre os poderes. E acreditamos que se mostra claramente uma maioria no Supremo Tribunal Federal de exigir a este e a qualquer empresário que, caso queira ter atividade econômica no país, cumpra a Constituição e as leis brasileiras. Tenho certeza absoluta que ele só pode operar em outros países cumprindo as leis de outros países. O Brasil não é uma terra sem lei. O Brasil não é uma terra sem lei. Quer ter atividade empresarial no Brasil? Cumpra as leis brasileiras. A exigência que existe nesse momento é que exista uma representação legal. Quer operar no Brasil, você tem que ter um representante legal, quem responde a qualquer ato que não seja correto, a qualquer ato em relação às leis trabalhistas, por exemplo, que venha a cometer, qualquer ato em relação às leis financeiras, né, qualquer ato da sua atividade empresarial no Brasil. Então, a Suprema Corte está exigindo deste empresário aquilo que é exigido para todos os empresários brasileiros ou internacionais que querem operar no nosso país. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para externar a nossa solidariedade ao companheiro Leonel de Esquerda, que foi brutalmente atacado por esse tal Rodrigo Amorim. Aliás, um criminoso. Acho que esse menino queria era mesmo matar o Leonel pelo estilo do ataque, pelo que ele fez. Quero dizer a vocês que nós estamos colocando nosso corpo jurídico, nossos advogados, já para trabalhar. Nós vamos até o final para que essa pessoa seja responsabilizada e pague por esse atentado. Força, Leonel de Esquerda, nós estamos com você. Na verdade, sinceramente, o que houve, e ficou demonstrado que foi o pé dele, o tênis dele, chutando a cara do Leonel de Esquerda. Quem chuta a cara de alguém caído no chão, o nome disso é tentativa de homicídio. É muito grave. Além da impugnação da candidatura do Rodrigo Amorim, nós vamos entrar com ação criminal, porque a justiça nesse momento tem que aparecer, senão a violência na política sai do controle. Solidariedade, Leonel de Esquerda. Siga firme. Pessoal, é um assinte esse Rodrigo Amorim e pedir proteção policial, dizendo que está sendo ameaçado. A história dele é de violência política, quebrou a placa da Marielle, tem aquele episódio contra a vereadora Beni Brioli.
E agora com o Leonel de esquerda, pessoal, o que aconteceu é que foi demonstrado. Mostraram o tênis dele branco e depois o tênis dele na cara do Leonel. Ele chutou a cara de um adversário político. Eu tive no hospital com o Leonel. É uma situação lamentável, é gravíssimo o que está acontecendo. 8 partidos entraram agora contra ele, pedindo impugnação da candidatura, mas que ele responda criminalmente. É hora da justiça agora aparecer, porque senão a gente não sabe onde isso vai acabar. Agora é lamentável esse cara tentar inverter o jogo, se passar como vítima. Olha, Leonel, você nos representa. Parabéns pela tua força. Nós estamos contigo. É uma grande rede de solidariedade contigo. Eu me lembro como se fosse ontem, dia 17 de maio de 2016, o dia da votação do impeachment. Nesse dia, os deputados decidiam o destino do Brasil e da minha tia Dilma. A justificativa daqueles que votavam para retirar uma mulher honesta da presidência eram ridículas. Ninguém votou por conta de crime, porque não havia crime nenhum. O pior, todo mundo já sabe. Ao votar pelo golpe, Jair Bolsonaro exaltou Carlos Alberto Brilhante Ustra, o torturador da minha tia. Aquele foi o dia que eu decidi que a gente precisava derrotar esses caras. O golpe na minha tia foi o início do fascismo na história recente da política brasileira. A turma que fez o impeachment e achou que ia se dar bem era quem tinha rabo preso e acabaram ou presos ou sem a menor chance de ganhar as eleições. Quem ganhou, surfando a onda da prisão do presidente Lula e da perseguição do PT pela Lava Jato, foi justamente o pior nome possível, Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi o pior da história. Foram milhões de empregos perdidos, 33 milhões de brasileiros passando fome e catando osso para comer. Uma gestão desastrosa da pandemia que matou 700 mil pessoas, além dos ataques diários à democracia. Em Belo Horizonte, a direita fez tantos absurdos quanto Bolsonaro. Por conta de um voto, o do Nicolas Ferreira, derrubaram um empréstimo que teria resolvido o problema das enchentes em BH, que todos os anos destroem a cidade. Eles também tentaram derrubar a democracia, se aglomerando em frente ao exército na Raja Gabaglia e pedindo intervenção militar depois da vitória do Lula. Eu denunciei isso e fui ameaçado de morte por eles. O que eu fiz? Continuei trabalhando, andando por Belo Horizonte e conhecendo os nossos desafios. Nos últimos 2 anos, caminhei por toda a vila, toda a comunidade de BH, do aglomerado da Serra ao Morro do Papagaio, do Morro das Pedras à Vila do Índio. Eu fui para conversar com quem realmente precisa da atuação do Estado, coisa que os bolsonaristas são contra. Hoje, mais do que nunca, eu sei que derrotar a direita não é só uma questão política, é uma questão de humanidade. Você que já me acompanha sabe, eu não tenho medo de ir para a briga. Eu não vou parar enquanto a gente não derrotar a extrema-direita em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil. E por isso que eu sou candidato a vereador em Belo Horizonte. A nossa história começa agora. Pessoal, dá uma olhadinha nisso aqui, olha que coisa estranha. Nessa semana, o Nicolas Ferreira apareceu com um relógio avaliado em mais de 40 mil reais no pulso. Ah não, Pedro, mas isso é mentira, fake news. O Nicolas jamais usaria um relógio de 40 mil reais da Cartier, uma das marcas mais caras do mundo. Ah é? Olha aí pra vocês verem. O relógio do Nicolas e o relógio Tank Must, de 40 mil reais da Cartier. O que eu acho estranho nessa história não é nem o preço do relógio, mas sim que nas eleições de 2020, o Nicolas declarou ao TSE que tinha 0 de patrimônio. Para quem que sempre usou um relógio da Casio, que é um relógio mais barato, me aparecer agora com um relógio Cartier, muito parecido com o das joias do Bolsonaro, é estranho. E falando em joias, foi numa dessas viagens que o Bolsonaro fez para as Arábias, em que ele roubou o patrimônio do povo brasileiro, que na época o então vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, foi também. Longe de mim de acusar o Nicolas de fazer igual o chefe dele fez, de ter roubado as joias do povo brasileiro, mas eu pergunto pra vocês, de onde que o menino, que não declarou nada de patrimônio em 2020 e acabou de assumir como deputado, ia conseguir arrumar um desse aqui? O que vocês acham?